Vamos começar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tua palavra é espírito e vida. Na revelação judaico-cristã, a palavra é um conceito muito forte, muito importante. Deus, o Deus da aliança, é um Deus que fala, que se dirige ao seu povo falando. Estabelece, de certa maneira, uma conversa, um diálogo de vida, né? Que intervém na história e conduz, explica. E na psicologia humana, na experiência humana da vida, a conversa, a palavra tem um papel central, muito importante, nos enriquece, né? Uma boa conversa, diz Jordan Peterson, constitui uma filosofia ativa, a mais elevada forma de pensamento e a melhor preparação para uma vida adequada. Já desde Sócrates, né, os diálogos de Platão que ele fala, é sempre o diálogo, sempre o diálogo é o que enriquece, é uma experiência muito, muito gostosa, inclusive. É verdade que nem sempre. Às vezes, alguma conversa, escutar alguém, a minha experiência, acho que a de vocês também será parecida. Às vezes há conversas que podem ser nos drenam um pouco as energias. Mas é que aí não é bem uma conversa, ou não é bem um encontro entre duas pessoas. Em geral, quando alguém está ali, você está conversando mais com uma construção do amor próprio da pessoa, que quer se justificar, que está desesperada por aprovação, que entende que tem algo errado, mas ao mesmo tempo não quer dar o braço a torcer. Então aquilo de fato cansa, né? Porque não é uma pessoa, não estou ali diante de uma pessoa aberta, sincera, isso. E daí como é importante, né? Porque enfim, a gente conversa com muitas pessoas ao longo da vida, mas acho que todo mundo, né? E cada conversa poderia ser algo muito transformador, muito enriquecedor, desde que a gente saiba aproveitar aquilo, desde que a gente saiba ir para uma conversa querendo aprender, querendo escutar. Independente, não sei se a pessoa sabe mais de um assunto ou de outro, mas se é uma pessoa humana, sempre tem uma riqueza maravilhosa ali dentro, se ela tiver a simplicidade de comunicar aquilo. E não é à toa que com Deus, que quer estabelecer essa conversa conosco, Ele insiste muito nisso, de abrir o nosso coração. Até começa a liturgia das horas, que os padres rezamos, o Salmo 94, Oxalá hoje, não endureçais os vossos corações como em Meriba. Então começa dizendo, olha, te abre, né? Abre teu coração, porque eu vou te falar, porque eu quero te comunicar. Grande parte do esforço da piedade judaica era isso, né? Deixar-se guiar pela palavra de Deus, diz o Salmo. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra e luz para o meu caminho. Daí que, por mais que o culto judaico na época de Cristo, sobretudo se realizasse no templo, havia o sacrifício só se poderia realizar no templo de Jerusalém, estava proibido de fazer em outros lugares, então o grande culto era ali, né? As pessoas iam para lá para dar o culto a Deus no templo de Jerusalém. Mas apesar disso, nas várias cidades fora de Jerusalém, havia também as chamadas sinagogas, como há até hoje, onde não há o sacrifício que se fazia no templo, isso hoje não tem mais, porque não tem mais o templo, mas sim se vivia, né, na comunidade judaica a leitura, o alimentar-se da palavra de Deus, porque se entendia, e se entende até hoje, que é de fato um alimento, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E a missa cristã nasceu justamente da junção entre esses dois elementos, de alguma maneira, o templo e a sinagoga, o sacrifício e a palavra, que são as duas partes essenciais da missa. Quais são as duas partes essenciais? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, são as duas partes. Se uma pessoa, por exemplo, perdeu toda a liturgia da palavra, ela perdeu uma parte essencial da missa, então ela não assistiu missa. Dá para dizer que ela não assistiu missa. Não cheguei já na oração eucarística? Bem, então você assistiu uma parte, mas você perdeu algo essencial, porque você perdeu a liturgia da palavra, que é uma parte essencial da missa. Então, porque são essas duas partes essenciais. Diz a instrução geral do missal romano, a missa consta, por assim dizer,
de duas partes, a saber, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si que constituem um só ato de culto. De fato, na missa se prepara tanto na mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis. Alguns ritos que abrem e encerram a celebração. Então, nisso estão as 4 partes da missa, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e a parte com os ritos conclusivos. Então, por isso são 4 as aulas, essas palestrinhas que eu estou gravando, para nos ajudar, ou tentar nos ajudar a participar bem da missa. Então, vamos ver, em concreto hoje, então, falar sobre a liturgia da palavra. Na aula passada, falei sobre esses ritos preparatórios e a reverência que a gente deve ter, que eles nos ajudam a ter para aproveitar o mistério. E, sobretudo, a atitude para aproveitar bem a liturgia da palavra é essa mesma que a gente já vem falando, que é essa abertura, esse querer ouvir, essa disposição para ouvir a voz de Deus. Diz a instrução geral, na missão romana, quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja, o próprio Deus fala ao seu povo. E Cristo, presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. O próprio Cristo, Deus que está nos falando. Por isso, todos devem escutar com veneração a leitura da palavra de Deus, alimento de máxima importância da liturgia. Veneração, atenção, de uma maneira, não é só, é diferente de eu estar em casa lendo, porque de alguma maneira ali é a comunidade cristã que lê, de alguma maneira ali está presente a ação do Espírito Santo. Diz ainda a instrução geral do missal romano, nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. O próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Ele vem, dar esse pão, ele mesmo diz a parábola do semeador, a semente, ele é o semeador e a semente é a palavra de Deus, que quer encontrar a entrada, que nem sempre encontra, a diferentes terrenos, mas que eu tenho que me abrir e me alimentar. Várias passagens da Bíblia tem essa coisa, essa imagem de alguém que come a Bíblia, o rolo da lei. Disso que eu preciso me alimentar, da palavra de Deus. A minha alma precisa disso. Se alimenta da Eucaristia, que é Cristo tomando essa forma de um alimento, material, do pão e do vinho. Mas antes disso, nos alimentamos das palavras da Escritura. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida, diz Jesus. Então, que importância que a gente se abra para essa vida, se abra para esse espírito. Alguma vez eu pegava ônibus lá no Rio de Janeiro, uma época eu morava no bairro das Laranjeiras, perto do Instituto de Surdos e Mudos, e às vezes subia lá os mudos, no ônibus, e eles falavam, era engraçado porque às vezes estavam um no fundo do ônibus, no início, lá na frente, e eles falavam sem incomodar os outros, pelos sinais lá, pelas libras. E às vezes é um pouquinho aflitivo quando alguém brigava, não gostava, ele virava o rosto assim, e o outro ficava desesperado, tentando chamar a atenção para poder se comunicar. A gente até tenta tampar os ouvidos, mas a gente não consegue. Se eu grito, o outro escuta, Agora, nesse caso, eles conseguiam cortar completamente a comunicação, tampando os olhos, por exemplo, Então, já o outro não me acessa de modo algum, se eu não quero, nesse caso. E me dava uma ideia da aflição de Deus. Se eu não quero, eu não escuto a Deus, não posso ver minha vida de costas para Ele, ainda que Ele seja esse Pai amoroso, que fez tudo para me salvar, mas se eu me fecho, não funciona, não serve para nada, Por que eu me fecho? Não sei, posso estar distraído, posso não me ter dado conta da importância daquilo, posso ter um estilo de vida frívolo, ou posso ter medo também, porque de fato a palavra de Deus é algo que compromete, é algo que pede mudança, conversão. Diz a Epístola aos Hebreus, pois a tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a gente precisa, como a gente vai num cirurgião, para tirar ali a roupa, precisa um pouco se abrir, porque o que vai acontecer aqui não está no meu controle, E eu tenho que confiar e pronto. E abrir-se para a palavra de Deus é um pouco assim. Pode dar um friozinho na barriga e é isso mesmo. É um bom sinal que dê, porque me dou conta que aquilo ali é um negócio sério. Mas é o que vai transformar minha vida, o que vai dar sentido. Eu tenho, inclusive, culpa se eu não faço isso. Na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro,
Tem aquele diálogo surpreendente do rico já lá no inferno, tentando convencer Abraão para deixar que ele vá lá falar com seus irmãos, para que não venham parar nesse lugar de tormentos, deixa que eu vou lá avisá-lo. E Abraão não permite ele. Fala, tem Moisés e os profetas que os escutem. Ah, mas não, Abraão, mas se um dos mortos aparecer, não, mas se não escutaram Moisés e os profetas, ainda que um dos mortos lhe apareça, não acreditarão também. Então, eu tenho já me foi dito. Não tem que ficar esperando, Deus tem a responsabilidade de vir aqui e me provar as coisas e me mostrar. Não, a prova está comigo agora, eu tenho que fazer a minha parte. Ele falou, ele já deu todas as provas. Agora é preciso que eu faça a minha parte, que eu me abra também. Quais são as partes da liturgia da palavra? Bem, são as várias leituras, sobretudo, né? Durante a semana só tem uma leitura, e depois o Salmo e o Evangelho. Nas missas de domingo ou nas solenidades, se tem então também uma segunda leitura antes do Evangelho. E nesse caso, acaba sendo a primeira leitura sobre o Antigo Testamento, um texto do Antigo Testamento. Na segunda leitura, um texto do Novo. Quando se fez a reforma litúrgica, se usou diferentes critérios para a escolha desses textos. O Antigo Testamento é muito maior, então se pinça, cada domingo, se pinça uma passagem do Antigo Testamento que tem a ver com o Evangelho. Então, tipicamente, se você vai, não é difícil encontrar uma correlação entre o Evangelho daquele dia e a primeira leitura. Uma passagem lá do Antigo Testamento que tem a ver, tem alguma imagem. Agora, para a segunda leitura, se usou um critério completamente diferente. Na segunda leitura é o Novo Testamento, e há uma ideia de um pouco de varrer o Novo Testamento, que é muito menor do que o Antigo, e de alguma maneira isso se torna possível. No Antigo não é possível, com o tempo que tem de leitura nas missas de domingo. O Novo é. Então, se começa lá a Epístola aos Hebreus, começa lá a passagem, e aquilo então vai percorrendo, e vai se repetindo às vezes, né? De domingo pega um trecho, depois pega outro. Então, são critérios diferentes. Nem sempre é tão fácil assim correlacionar a segunda leitura, por exemplo. Às vezes tem uma relação que dá para ver. Mas, enfim, é bom saber esse critério para também não tentar, o que tem a ver? Bem, não tem que ter a ver, às vezes, né? A segunda leitura, sobretudo, com o resto. O Salmo responsorial, que é bonito pensar que era o livro de orações, era o devocionário do tempo de Cristo. Então, as orações que Jesus fazia, que Nossa Senhora fazia. O Salmo já foi dito que tem todas, assim, as diferentes tipos de orações que a gente pode querer fazer para Deus. De agradecimento, de pedido de perdão, de pedido de ajuda, está tudo ali. Às vezes pode ter algum salmo que a gente talvez não encaixa bem, de estou sendo perseguido, e os meus inimigos. Às vezes poderia até dar a impressão de que rezar esse salmo pode até me fazer mal espiritualmente, que é uma coisa curiosa, né? Porque pode me dar um complexo de perseguido, sei lá, né? De meus inimigos, uma coisa assim meio combativa. Uma boa maneira de você, que sempre funciona, é ler o Salmo como se fosse Jesus falando. Então, sempre funciona essa fórmula daí, você vê, quem que é o perseguido? Não sou eu, não sou vítima, a vítima é Cristo. Eu sou o pecador, eu sou o algoz, não sou a vítima da história. Mas, enfim, de todos os modos, a gente vai encontrar em muitos salmos expressões muito bonitas de oração, de confiada a Deus, né? Então, é bom que a gente diga isso, que seja uma oração mesmo. Que não seja só uma coisa passiva de escutar, como talvez a historinha lá narrada na primeira leitura, mas seja uma expressão da minha oração. O Salmo é para ser assim. E por último, o Evangelho, a parte mais importante. Até a gente se levanta, escuta de pé, né? A leitura do Evangelho. E, às vezes na liturgia se usa um livro especial para os Evangelhos, chamado Evangeliário, que tem só os Evangelhos, não tem o Salmo nem as outras leituras. Para proclamar o Evangelho tem que ser um ministro consagrado, um diácono, um padre ou um bispo, né? E a gente começa com licença, e tem vários ritos que demonstram que, bem, agora o negócio aqui é diferente, porque antes eram os profetas, etc., agora é o próprio Deus, o próprio Cristo. Então aqui é a parte mais importante da Bíblia, e os 4 livros mais importantes da história, né? São os 4 evangelhos, que a gente vai ler ali nesse contexto sagrado da liturgia. Então é bom que a gente beba nisso daí. Uma pessoa que eu conhecia, ela que assistia a missa diária, de noite ela lia o Salmo, e aí ia dormir, repetia às vezes a antífona do Salmo, para ficar com aquilo, né, na cabeça. De manhã cedo, antes da missa, na sua oração lia a primeira leitura, para aproveitar melhor na missa, não ficar meio perdido ali. E depois fazia um momento de ação de graças e tirava do Evangelho
uma jaculatória, uma frase do evangelho que ele ia repetindo ao longo do dia, naquele dia, então aquele evangelho ia marcar o seu dia. Enfim, a gente pode fazer o que quiser, mas é bom se a gente se esforça por aproveitar, mesmo por absorver aquela leitura, né? Por tirar dali um fruto bom. São Jerônimo, ele dizia, usava uma imagem, uma comparação interessante, olha, se cai uma partícula da hóstia consagrada, bem, a gente vai atrás da partícula ali para que não se perca, né? E é lógico que tem que ser assim mesmo. Mas agora ele dizia, olha, que pena, que bom se a gente tivesse uma atitude semelhante com a palavra de Deus também, que não perdesse os fragmentos. Às vezes passou batido ali a segunda leitura, nem estava atento, né? Às vezes acontece comigo. E é uma pena, né? Porque bem, é uma riqueza ali, porque ele podia, sei lá, alimentar minha oração no dia, podia me dar uma luz importante para a minha luta, para dar um conselho para alguém. Não deixar, que não se perca esse tesouro. E depois trazer aquilo para a nossa vida. Depois o Evangelho, em algumas missas, né? Penso que talvez na maioria no Brasil, se faz uma homilia, uma breve homilia, um pouco mais longa, um comentário sobre aquilo. E a ideia da homilia é justamente, né, atualizar. Uma vez que eu tenho uma palestra sobre homilia, num simpósio lá para sacerdotes, no departamento de teologia em Pamplona, em Navarra, quando eu estava lá estudando, e o palestrante, ele pegou uma passagem, que é a passagem do Evangelho, que Jesus está na sinagoga da sua cidade de Nazaré. E ele é uma passagem de Isaías, o Senhor me ungiu para proclamar a boa nova, etc, etc. Depois ele dobra, enrola ali o rolo da lei, se senta e vai então fazer a sua homilia, o comentário, né, que é o típico que se fazia nas sinagogas, e acho que é até hoje. E ele começa dizendo, hoje se cumpriram essas palavras que acabais de ouvir. E é interessante o palestrante nesse simpósio, que ele tirava dele, ele dizia, vejam só, qual que é a primeira palavra da primeira homilia do primeiro homileta? Homileta? O que é homileta, Padre Pedro? Homileta é alguém que faz uma homilia, né? Não é omelete, é outra coisa, né? Então a primeira palavra da primeira homilia do primeiro homileta, qual é? Hoje. Interessante, hoje se cumpriram essas palavras. Então, aquele palestrante falava disso para dizer, olha, a homilia tem que atualizar. O que esse texto aí que aconteceu, essa historinha, o que isso tem a ver com a minha vida hoje, na prática? Como é que é esse negócio? Que impacto? O que eu tenho que tirar de consequências práticas, né? Enfim, a homilia está para isso, mas também a gente pode fazer isso por nossa conta, ou tem sempre ver bem o que isso aqui me diz. Mesmo uma homilia, às vezes pode ser algo meio distante, eu sempre tenho que trazer para a minha vida, para o concreto do hoje. Depois, então, da homilia, ainda há, nas missas de domingo, solenidades, se reza o credo, é bom, né, que eu creio, professemos a nossa fé, né, eu creio em Deus Pai, eu creio na remissão dos pecados, eu creio na Santa Igreja Católica, né, eu creio, né, momento de reafirmar a nossa fé, é uma coisa bonita. E as orações dos fiéis, as preces da comunidade, que também é bom, né, que a gente procure estar pedindo ali, é um momento grande de pedir, e são pedidos bons ali, né, então que a gente peça aquilo, põe o coração para realmente a gente saber que a gente precisa de Deus, precisa da sua graça. Então a gente exercita isso também nas preces, na oração dos fiéis. Bom que a gente faça isso bem, faça com o coração. E o modelo para tudo isso é Nossa Senhora. Diz o Evangelho de São Lucas que ela guardava essas palavras meditando-as em seu coração. Nossa Senhora não deixava passar batido, né? Mas ela meditava, ela guardava, ela refletia, ela se alimentava, como um ruminante ali que pega aquilo e vai tirando tudo, as nutrientes que pode. Também, né, a gente de alguma maneira tem que isso, né? Ruminar um pouco as palavras, deixar que aquilo ressoe, repetindo aquela frase. Nossa Senhora fazia isso e por isso foi sempre tão sábia, por isso tinha sempre luz na sua alma, porque se alimentava da palavra de Deus. A ela nós pedimos que nos ajude também a aproveitar essa parte tão importante e essencial da missa.